Apocalipse, resumos dos capítulos de 5 a 9 de março. Segunda, 5 de março. Zoe recebe os cuidados dos beduínos. Benjamim se lamenta com Uri. Ricardo leva Isabela para um passeio de helicóptero. Noah janta com Tamar e Gideon e nega estar interessado em Isabela. Ricardo leva a moça para conhecer sua mansão. Alan defende Ricardo. Dudu conhece Celeste. Thalita se queixa da falta de amor em sua casa. Henrique finge estar cansado e não dá atenção a Estela. Felipe e César conversam sobre os filhos. Guto não atende o telefonema do pai. Chico sente ciúmes de Celeste. César diz que Henrique não presta. Jonas diz que é preciso falar de fé com os necessitados. César sofre ao lembrar de Lorena. Isabela se entrega a Ricardo. Zoe conversa com Soraya sobre sua vida. André se lembra de Felipe. Ricardo dança com Isabela em sua mansão. Soraya se preocupa com Zoe e pede para ela repousar. Henrique conversa com o contador do hospital sobre o interrogatório. Estela pede para Felipe levá-la até a seita Filhos do Amanhã. Bárbara tenta evitar Diogo. Natália diz que César está se envolvendo com outra médica. Noah comanda um treinamento dos soldados de Israel. Marta descobre que Isabela mentiu. Robinson diz que quer mudar de vida. Bárbara chama Celeste para dividir o apartamento. Isabela despista Marta. Ariela dá em cima de Uri, mas ele recusa. Susana reencontra Benjamim e o abraça. Vitório diz que Stefano pode desconfiar dos encontros com Glória. Susana apoia Benjamim. Em Jerusalém, Gideon pede para Osiel afastar Isabela de Noá. Uma multidão tenta atacar Moisés e Elias e um milagre acontece. Terça, 6 de março. Noá diz que um milagre aconteceu. Susana diz que Benjamim precisa ter fé. Zoe fala sobre o arrebatamento com Soraya. Adriano mexe nas coisas de Ricardo e descobre que Débora tem um caso com Luca. Gideon fica surpreso ao ver que as águas do rio viraram sangue. Rodrigo chama a atenção de Isabela. Natália descobre que Henrique é amante da doutora Gláucia. Thalita se surpreende ao ver Estela entrando no local da seita. Ricardo inicia parceira com Uri. Dudu chama Gláucia para depor. Henrique suborna o policial. Thalita se recusa a voltar para casa com Estela. Ricardo se surpreende ao saber que Ariela descobriu sobre o atentado aéreo. Henrique prepara Gláucia para depor. Ariela diz estar ao lado de Ricardo em qualquer situação. Felipe diz para Guto que César o ama. Wallace HD e Benjamim conversam sobre fé. Gláucia é interrogada. Dudu tenta defender Henrique. Susana diz que o filho precisa ter fé. Isabela mente para Osiel. Adriano diz que encontrou as fotos comprometedoras de Débora e Luca nas coisas de Ricardo. Laodiceia diz admirar a fé de Jonas. Estela discute com Henrique. Zoe se lembra de Benjamim. Soraya diz que ela precisa ter paciência. Vitório fica surpreso ao ouvir Stefano dizer que as duas testemunhas precisam morrer. Quarta, 7 de março. Surpreso ao ter flagrado Stefano, Vitório fica aliviado por não ter sido descoberto. Zoe fala com Soraya sobre o arrebatamento. Benjamim chora sentindo falta da mulher amada.
Celeste diz que sairá com Dudu. Natália diz temer que Henrique esteja envolvido na fraude. Zoe conversa com Soraya sobre o anticristo. Débora questiona Ricardo sobre as fotos. Robinson diz que ajudará os necessitados da comunidade. Ricardo confessa que investigou Débora e Luca. Uri e Benjamin falam sobre fé. Dudu se encontra com Celeste. Guto e Thalita fazem confissões para Zé Bento. Felipe reclama da ausência de André. Celeste se interessa em Dudu. Bárbara sente falta de Zoe. Glória diz que Vitório não deve confiar em Stefano. Adriano fica espantado com a expressão demoníaca de Ricardo. Luca se desespera ao saber que Ricardo e Adriano descobriram sobre o caso que mantém com Débora. Bárbara se depara com Dudu e Celeste em seu apartamento. Henrique diz que protegerá Gláucia. Títira diz que voltará para Nova York. Rodrigo trabalha nas escavações com Isabela e os outros alunos. Ricardo anuncia a tentativa de paz entre judeus e palestinos e é ovacionado. Jonas diz que são sinais do fim dos tempos. Vitório tenta descobrir o motivo do ódio que Stefano sente pelas testemunhas. Benjamin sofre ao lembrar da mulher amada. Zoe lê alguns jornais e descobre que o acidente foi uma sabotagem. Ela recorda da conversa com Ricardo e deduz que o anticristo tentou matá-la. Em Jerusalém, Ricardo é ovacionado como o novo Messias. Quinta, 8 de março. Ricardo cumprimenta o povo. Moisés e Elias o olham com ar de tristeza. Vitório questiona a conversa que ouviu entre Stefano e Ricardo. Zoe recebe os cuidados de Soraya. Stefano consegue convencer Vitório. Títira reencontra Susana em Nova York. Melina apresenta a nova androide. Zoe se abre com Soraya. Gideon se emociona com a liderança exercida pelo neto. César vai até o hospital e anuncia a prisão de Gláucia. Bárbara diz que Chico ama Celeste. Henrique finge surpresa diante de Estela. Débora reencontra Susana. Ricardo fecha aliança com um líder religioso. Débora diz que não perdoou a família. Noah sente ciúmes de Isabela. Joyce encontra Dylan e diz ter novidades sobre o sumiço do filho. Natália interroga Gláucia e pergunta se a doutora é amante de Henrique. Sexta, 9 de março. Joyce e Dylan descobrem que o filho não morreu e que foi levado para Gideon. Stefano flagra Vitório conversando com Glória. Gláucia assume ter tido um caso com o pai de Natália. César se anima. Stefano diz saber que Glória é mãe de Vitório. O sacerdote pede para ficar a sós com a governanta e a ameaça. César prende Gláucia. Dylan e Joyce descobrem que são pais de Noah. Gideon diz que Isabela gosta de Ricardo. Uri permite que Dylan vá em busca do filho. Ricardo tenta brincar com os sentimentos de Noah. Stefano diz que mandará Vitório para fora de Roma. Glória fala mal de Stefano para Adriano. Benjamin lembra da mulher amada com tristeza. Zoe agradece a ajuda de Soraya e Jamal.